Ei, antes de você pensar em sair, deixa eu te dizer uma coisa. O que está prestes a acontecer na sua vida vai surpreender até quem já não acreditava mais em nada. Enquanto você tenta entender o que está acontecendo ao seu redor, eu já assinei algo com o seu nome. Um movimento no invisível está em curso. Algo sobrenatural, que não depende da sua força, da sua lógica ou do tempo que passou. O milagre que você já tinha enterrado como a filha de Jairo, hoje, começa a respirar outra vez. E mesmo que muitos tenham rido de você, como riram dele quando falei que a menina não estava morta, mas dormia, eu vou te mostrar que nada termina sem a minha palavra final. E a palavra que eu libero sobre você agora é: recomeço com honra, recomeço com vida, recomeço com vitória. Fica aqui, não se desconecta, porque a confirmação que você espera está nesta mensagem. E se algo aqui tocar o seu coração, compartilha, envia para alguém que também precisa. E se quiser continuar ouvindo o que eu estou fazendo, siga por aqui, pois a jornada não termina hoje. Você chegou até aqui com o coração cansado de esperar por respostas. Não foi uma nem duas vezes que pensou em parar. E não foi porque faltou fé, foi porque sobrou pressão. Cuidar de tanta coisa, manter a casa de pé, estar firme quando todos dependem de você, engolir o que sente, lidar com diagnósticos, preocupações com quem você ama, vigiar até nos detalhes para não perder o controle. E no meio de tudo isso achou que eu estava em silêncio. Mas eu estava agindo, calado por fora, mas operando por dentro. Porque nem todo milagre começa com barulho. Alguns começam com um sussurro do céu no coração. E hoje esse sussurro se transforma em anúncio. Eu estou colocando o seu nome em um grande milagre agora. E não é pequeno. Vai ser tão nítido que até quem duvidou vai ter que reconhecer. E isso não é para te exaltar. É para que vejam que quem te sustenta sou eu. Você lembra da sogra de Pedro? A febre era visível. Ela estava caída, sem força, doente. Era impossível esconder. E eu entrei naquela casa. Não fiz um discurso, não precisei tocar sinos, apenas a toquei. E o que estava prostrado levantou. Aquilo que parecia ser só mais um episódio de fraqueza foi interrompido pela minha presença. E da mesma forma, eu entro hoje na tua casa, sem precisar ser convidado, porque eu conheço o ambiente que você está carregando. Conheço a preocupação com quem não melhora. Conheço os remédios, as noites viradas, o medo do amanhã, o sentimento de impotência. Mas quando eu toco, a febre sai. E o que era desespero vira testemunho. O que parecia ser fim, eu transformo em recomeço. Aguenta firme, porque hoje começa o processo de virada. Já não é mais uma promessa distante. É o início da realização. Tem áreas da sua vida que você já nem menciona mais. Áreas que você enterrou como se nunca mais pudessem florescer. Tem um não deu certo guardado na gaveta. Uma decisão que parecia certa, mas desmoronou. Um relacionamento. Uma porta que fechou, um projeto que desandou. Você se acostumou a viver sem aquilo. Parou até de orar sobre o assunto, como se fosse maduro o bastante para aceitar. Mas eu nunca pedi que você aceitasse o fim daquilo que eu disse que teria continuidade. Não confunda silêncio com desistência. E hoje, assim como disse para aquela menina, levanta-te, eu estou dizendo para esse sonho que morreu dentro de você. Volta a respirar. Porque eu não criei você para sobreviver. Eu te chamei para viver coisas grandes. E o que morreu antes da hora, vai se levantar agora. Diante de todos. Para que saibam que eu sou o Deus que restaura o que já não tinha solução. Eu sei como foi difícil se manter de pé, enquanto tudo parecia ruir. Você não teve o luxo de parar. Não teve tempo para cair por muito tempo. Tinha gente dependendo de você. Tinha contas, compromissos, responsabilidades que não esperavam sua dor passar. E no meio disso tudo, você aprendeu a esconder o que sentia. Engoliu muitas palavras para não preocupar. Manteve a voz firme para não desmontar quem estava ao lado. Mas eu vi. Eu vi quando ninguém mais viu.
Eu vi os momentos em que você só queria um sinal, um único movimento que dissesse: estou contigo. E hoje, este é o sinal. Não é apenas uma mensagem, é o céu se manifestando através dela. E se a tua alma está estremecendo agora, é porque eu toquei no exato ponto que você guardou por tanto tempo. E quando eu toco, não é para machucar, é para curar. E a cura já começou. Esse milagre não virá pela força dos seus braços. Não depende de influência, de quem te ajuda, de quem reconhece o seu valor. Porque tem gente que você esperava apoio e só recebeu silêncio. Tem pessoas que você ajudou tanto, mas quando você precisou se afastaram. Eu sei. Você não entendeu por que tantos se afastaram de repente. Mas escuta, eu tirei, porque o que estou prestes a fazer não será dividido com ninguém. Esse testemunho é seu. E quando eu fizer, não vão poder dizer que foi coincidência, que foi obra do acaso, que foi sorte. Eles vão ter que admitir que foi mão divina, que foi eu. Porque tem coisas que só eu faço, e está na hora de mostrar que quando eu me levanto, nenhuma força contrária permanece em pé. Você está debaixo de um mover que já começou e vai crescer a cada dia, até se tornar visível para todos que duvidaram. Você já reparou que os maiores milagres da Bíblia começaram quando tudo parecia encerrado? Quando as portas estavam seladas? Quando o tempo parecia perdido? Quando os olhos humanos já tinham desistido? E é nesse ponto exato que eu entro, porque eu não sou limitado pelo tempo, nem pelas circunstâncias. Eu sou o autor do tempo. E quando eu decido escrever uma nova página, nem o passado, nem a opinião alheia, nem os diagnósticos têm poder de impedir. Hoje, eu escrevo uma nova história. Uma que carrega seu nome, suas lágrimas silenciosas, sua entrega secreta, sua fidelidade mesmo quando ninguém via. E não se trata de merecimento, trata-se de graça. Uma graça que não se explica, só se vive. E você vai viver. E quem viu sua queda, vai ter que assistir sua subida. Esse milagre vai começar em áreas que você nem imaginava. Vai se infiltrar na saúde, no emocional, no financeiro, dentro da sua casa. Vai atingir quem você ama. Vai tocar em situações que estavam paradas há anos. Porque quando eu decido agir, eu não deixo nada pela metade. E eu não te trouxe até aqui para te ver no mesmo lugar. Você vai sair dessa fase. Vai deixar para trás os dias de espera sem resposta. Eu vou mexer nos bastidores, abrir portas em lugares que você nem conhece, criar conexões, trazer soluções, restaurar comunicações, gerar reconciliações. Tudo aquilo que parecia impossível vai começar a se alinhar como peças de um quebra-cabeça montado pelas minhas mãos. E no final, tudo vai fazer sentido. E você vai dizer: foi Deus. Só podia ser Ele. Você não imagina a proporção que isso vai tomar. O que estou fazendo não começa com alarde, mas termina com impacto. Ainda que neste momento pareça pequeno, como uma semente oculta sob a terra, está sendo regado com propósito. Você não vê, mas eu vejo. E é exatamente assim que eu trabalho. Em silêncio no início, em glória no final. Não ignore os pequenos sinais. Eles são os primeiros passos de uma grande intervenção. O seu nome está selado no meio do que preparei, e ninguém poderá apagar. Há ambientes que estavam carregados demais para que você permanecesse. Não foi rejeição, foi livramento. Eu te tirei de certos lugares porque o que estava sendo armado nos bastidores destruiria seu futuro. E mesmo sem entender, você confiou. E quem confia em mim não se perde no caminho. Agora, o cenário muda. Vou te plantar onde possa florescer. Te levarei onde teu nome será honrado e onde tua existência fará sentido até nas coisas mais simples. Prepare-se, pois a terra que era seca vai florescer. Seu coração já não suporta mais tantos ciclos interrompidos. Pessoas chegam, promessas surgem, expectativas se formam e de repente tudo desaba. Você pensa que o erro é seu, mas não é. Há um tempo determinado para cada coisa. E há projetos que precisam morrer para que outros vivam. Eu não perdi o controle. Eu estou aparando as arestas, limpando o terreno, nivelando o chão para algo sólido. O que virá agora não será passageiro.
Eu vou assentar alicerces que resistirão ao tempo, às palavras contrárias e às más intenções. Você ainda carrega palavras que te feriram. Foram ditas com pressa, sem compaixão por quem deveria cuidar. Isso deixou marcas, marcas invisíveis que doem em silêncio. Mas eu conheço cada uma delas. Eu as toco com delicadeza e autoridade, porque ninguém te conhece como eu. E hoje essas feridas começam a cicatrizar, não porque foram esquecidas, mas porque eu as transformo em cicatrizes que contam histórias de superação. Você ainda vai usar essa dor como testemunho de renascimento. Há muito tempo você ora pela mesma coisa. O nome está sempre presente nas suas conversas comigo. É alguém que te preocupa, que você ama com intensidade, mas que parece estar cada vez mais distante. Escuta, eu ainda estou ouvindo. E não esqueci. O tempo da salvação daquela pessoa está mais próximo do que imagina. E você será instrumento nesse processo. Sua paciência, seu amor, sua firmeza, tudo isso conta. Não desista agora. Eu estou agindo, mesmo quando parece o contrário. Eu creio nos meus planos. E quero que você creia também. Porque os meus planos são maiores do que os seus. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Quando eu planejo, eu cuido dos detalhes. Eu não improviso. Cada coisa acontece na hora certa. Mesmo os atrasos fazem parte da composição. Você não perdeu tempo. Você ganhou amadurecimento. Agora vem o tempo da colheita. A dor que você sentiu não foi em vão. Ela te fez crescer. Te ensinou a discernir o que realmente importa. Você amadureceu em silêncio, enquanto muitos te julgavam de longe. E enquanto julgavam, eu te fortalecia. Não para provar nada a ninguém, mas para te capacitar para o que está por vir. Você não vai voltar para o lugar de onde saiu. Vai entrar em um novo ciclo, onde o que antes doía agora vai ensinar, onde o que te derrubava agora vai te impulsionar. É tempo de transformação. Você não precisa ser forte o tempo todo. Eu conheço os dias em que seu corpo pesa, os momentos em que os pensamentos se atropelam, e até as manhãs em que abrir os olhos já parece tarefa difícil. Não esconda isso de mim. Eu te encontro exatamente aí, na tua humanidade. Porque eu sou Deus, mas também sou amigo. Caminho ao seu lado nos dias bons, mas me aproximo ainda mais nos dias nublados. E quando você se cala por dentro, eu falo por você. Eu sustento até o que você não consegue mais segurar. Eu não trabalho com coincidências. O que está acontecendo agora tem um propósito. Você poderia ter passado direto, ignorado esta mensagem. Mas eu fiz com que você parasse, porque isso não é só um texto, é um encontro, uma confirmação, um abraço da eternidade. E dentro desse abraço, a cura, direção, consolo e resposta. A mesma mão que ergueu a filha de Jairo, toca hoje naquilo que você já tinha enterrado. E não importa se as pessoas riram do seu processo, elas verão o seu milagre em pé, vivo, respirando, forte. Você acha que está esperando demais. A sensação de que tudo parou parece pesar mais do que devia. Mas espere só mais um pouco, porque há algo sendo construído nos bastidores que você ainda não pode ver. Eu estou montando um cenário onde sua presença será estratégica. E esse tempo que você chamou de espera, eu chamo de preparação. Tudo que vem fácil se perde fácil. O que eu estou preparando é eterno. Vai alcançar gerações. O que hoje parece pequeno, amanhã será testemunho de algo glorioso. Houve dias em que você quase desacreditou de tudo. Não por falta de fé, mas por excesso de frustração. Não foram poucas as vezes em que você se sentiu esquecido. Mas eu nunca deixei você fora dos meus planos. O silêncio que te machucava era, na verdade, o tempo da escuta. Eu estava ouvindo, sondando, fortalecendo, porque tem milagres que exigem estrutura interna para serem sustentados. E agora, com o coração mais firme, você está pronto para viver o que antes não suportaria.
Você acha que ninguém percebe o quanto tem segurado as pontas. Mas eu percebo. Eu vejo cada esforço escondido, cada renúncia feita por amor, cada oração que você faz sem ninguém ver. E te digo, nenhuma dessas sementes se perdeu. Eu recolhi todas. E agora, estou liberando a colheita. Vai vir em forma de paz, de cura, de renovo para os teus. Vai vir como chuva serena depois de um tempo seco. E você vai perceber que cada gesto seu, mesmo que ignorado por muitos, foi honrado por mim. Seu nome está sendo mencionado no céu, não por causa de títulos, cargos ou fama, mas por causa da sua perseverança. Enquanto muitos se cansaram e recuaram, você continuou, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias. E isso toca o meu coração, porque o céu se move não pelo barulho da multidão, mas pela sinceridade do coração. E o seu tem sido fiel. Agora é o tempo de receber, de ver com os próprios olhos o fruto do que plantou com lágrimas e entrega. Eu vou te surpreender. Algumas áreas da sua vida estão sendo reorganizadas por mim. E ainda que pareça confuso, é exatamente como precisa ser. Porque eu não conserto o que está quebrado apenas, eu recrio. Eu tiro o que não frutifica, eu queimo as raízes do que te adoece e planto vida onde havia dor. Permita-me fazer isso, mesmo que doa no início. Depois, tudo vai fazer sentido, e o que hoje parece vazio, amanhã será preenchido com paz. Não te trouxe até aqui para te ver parando. Você vai prosseguir com nova força. Eu sei que há pessoas que você amou com intensidade, e mesmo assim te deixaram. Alguns te feriram quando mais precisava de apoio. Outros simplesmente desapareceram. Isso machuca, mas até isso eu uso. Porque tem gente que não podia caminhar com você até o fim. Se ficassem, te travariam. E o que eu tenho para você exige leveza. Não carrega quem te afunda. Eu separo. E mesmo que doa no começo, é libertador depois. E logo você entenderá por que foi necessário. Sua casa está sendo visitada por mim. Eu conheço cada canto, cada ambiente que carrega tristeza, cada quarto onde habita uma angústia. Eu entro hoje trazendo luz, trazendo consolo. Você vai sentir um ambiente diferente, mais leve, mais cheio da minha presença. Porque quando eu chego, não é só para tocar o corpo, mas para restaurar a alma. O que está enfermo será fortalecido. O que está disperso será alinhado. O que estava frio será reacendido. Minha presença traz ordem e paz. Você tem orado pela saúde de alguém querido. Os exames te assustaram. As palavras dos médicos te balançaram. Mas escuta, eu sou o médico dos médicos. E ainda que o relatório humano diga não, eu tenho a última palavra. E a minha palavra é vida. Eu estou indo além dos diagnósticos. Estou limpando, restaurando, reconstruindo o que a medicina não alcança. Não se trata de ilusão. É fé. E fé não depende do que se vê. Depende do que se crê. E se você crer, você verá a glória. Eu estou te preparando para receber algo que exigirá maturidade espiritual. Nem toda bênção é leve de carregar. E é por isso que, antes do milagre chegar, eu fortaleço seu interior. Porque há conquistas que exigem estrutura para permanecer. Há vitórias que não podem ser vividas com o mesmo coração ferido do passado. Eu estou restaurando a sua essência. A cura não é só no corpo ou na casa. É no íntimo. É no lugar onde ninguém vê, mas tudo nasce. Você está sendo restaurado por dentro. Haverá um tempo, e não está distante, em que você vai olhar para trás e entender que tudo cooperou para um bem maior. As demoras, as portas que não se abriram, os caminhos que pareciam confusos. Nada disso foi desperdício. Cada etapa teve um valor eterno. Eu sou um Deus que transforma dor em destino. O que agora pesa, depois servirá como impulso. Você não entenderia antes, mas agora sua visão está sendo ampliada. O que você está vivendo não é aleatório. É um degrau no plano perfeito. Eu não te deixei no meio do caminho. Eu te conduzo,
mesmo quando você não percebe. Às vezes o vento sopra em direções que assustam. Mas não tenha medo, eu estou nesse vento. Assim como estive no meio da tempestade com os discípulos no barco, também estou com você agora. Não permita que a aparência do caos te faça esquecer quem eu sou. Eu sou aquele que acalma o mar com uma palavra. E hoje essa palavra é direcionada a você. Silêncio, aquieta-te. A paz que vem de mim está chegando. Não é tarde demais para recomeçar. Mesmo que você tenha perdido tempo, feito escolhas equivocadas ou confiado nas pessoas erradas, eu sou especialista em recomeços. E o que para você parece encerrado, para mim é um novo início. Eu ressuscitei o que estava morto. Eu restaurei o que ninguém acreditava mais. E hoje, eu declaro, sua história não termina aqui. Ainda há capítulos que você nem imagina. Ainda há promessas que não foram esquecidas. E a boa obra que comecei, eu mesmo vou concluir. Existem promessas que você achou que se perderam pelo caminho. Mas eu nunca perco o que te prometi. Eu guardo cada palavra, cada oração, cada semente que foi lançada. Você pode ter esquecido, mas eu não. Eu escrevi no céu o que te falei no silêncio. E agora chegou o tempo de cumprir. E não será em partes, será completo. Porque quando eu decido abençoar, eu não faço pela metade. Eu sou Deus de abundância, de plenitude, de milagres visíveis e permanentes. Prepare-se para receber. Talvez você ainda questione por que demorou tanto, porque eu permiti certos vazios, certas perdas. A resposta é simples. Se eu tivesse te dado antes, você não teria sustentado. Você precisava crescer. Precisava aprender a discernir o que vem de mim e o que vem para te distrair. Eu não sou um Deus de confusão. Eu sou um Pai que ensina. E hoje você já está mais forte, mais lúcido, mais maduro. Agora você pode carregar aquilo que antes não suportaria. O tempo da promessa chegou. Eu nunca abandonei aqueles que me buscaram com verdade. E eu sei o quanto tem sido difícil manter-se de pé, sem ver mudanças imediatas. Mas a fé não se baseia no que os olhos alcançam. A fé é a certeza do que se espera. E eu honro os que esperam por mim com perseverança. Como está escrito: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Salmos 27:14. Se você ainda está aqui, é porque dentro de você há uma esperança viva. E essa esperança será recompensada. Seus dias de escuridão estão sendo substituídos por luz. Não apenas uma luz que ilumina o caminho, mas que aquece, que dá direção, que traz vida. Você foi colocado em ambientes escuros, não porque estava esquecido, mas porque eu queria que você brilhasse ali. Agora, eu te tiro da sombra e te coloco em destaque, não para vanglória, mas para que todos vejam o que eu faço com quem permanece fiel. E sua fidelidade, mesmo em meio ao silêncio, subiu ao céu como aroma agradável. A incredulidade de alguns ao seu redor não impede a minha ação. Muitos desacreditaram de você. Disseram que era tarde, que não daria mais. Mas não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. O que eu prometi, eu vou cumprir. E os que zombaram, verão. Os que duvidaram, testemunharão. Porque eu faço questão de exaltar em público aqueles que me honram em secreto. E você, mesmo em meio ao desânimo, escolheu crer. Escolheu me esperar. Isso muda tudo. Eu não permiti que você quebrasse, mesmo quando tudo conspirava para sua queda. Eu sustentei. Você talvez nem perceba, mas muitas coisas que te cercavam estavam armadas para te destruir. E eu desfiz. Eu fechei bocas, quebrei armadilhas, silenciei ataques. Não para que você soubesse, mas para que pudesse continuar. E agora, está chegando o tempo de eu te mostrar o quanto te protegi. Cada livramento que passou despercebido será revelado como prova do meu cuidado incessante. Eu estou curando a sua mente. Há pensamentos que têm te torturado, ideias que tentam te convencer de que você falhou, de que não merece, de que nada vai mudar. Mas eu não vejo você como o mundo vê. Eu olho para o coração,
e o seu ainda pulsa com desejo de acertar, de crescer, de amar. Isso é precioso para mim. Eu estou limpando sua visão, trazendo clareza, libertando da confusão, desfazendo toda mentira interior. A verdade liberta. E a verdade é: você ainda tem um propósito grandioso. Não deixe o medo definir suas decisões. O medo paralisa, te impede de viver o que eu preparei. Eu não te dei um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Por isso, levante a cabeça. Há uma porta diante de você, e ela está se abrindo agora. Você não vai retroceder. Vai entrar com confiança, porque eu estarei contigo em cada passo. O medo será vencido pela convicção de que eu te acompanho. Você não caminha sozinho. E onde eu coloco os pés, não há espaço para derrota. Você vai viver o novo. Não apenas um novo ciclo, mas uma nova mentalidade. Uma forma diferente de enxergar a vida, de lidar com as dores, de amar os seus. Eu estou renovando sua maneira de pensar, tirando o peso do passado e colocando leveza no presente, porque para viver o milagre é preciso desapegar do que te prende. Esqueça o que ficou. Olhe para frente. O que eu preparei é maior do que tudo que passou. Seu futuro está sendo costurado pelas minhas mãos, com detalhes de graça. Nem tudo que terminou foi perda. Alguns finais foram libertações disfarçadas. Eu encerrei etapas porque havia mais para você. E para avançar, era necessário soltar. Eu sei que doeu. Mas o que virá agora vai curar essa dor. Vai fazer você entender que o meu amor é mais profundo do que qualquer decepção. Eu não permito que você permaneça onde não há crescimento. Eu te movo, mesmo quando resiste. E esse movimento está te levando para perto do seu propósito verdadeiro. Você será resposta na vida de outros. O que você superou, agora será caminho para outros seguirem. As cicatrizes que carrega serão pontes de empatia. Você não passou por tudo isso à toa. Há um motivo. Você será voz para os que não têm voz, esperança para os que estão no fim da linha. Porque eu uso histórias reais para tocar outras almas. Você será uma dessas histórias. E não será uma história de sofrimento, mas de superação, de glória, de recomeço com poder, de milagre visível. Eu ainda escrevo histórias com finais inesperados. O que parecia encerrado será revivido. Eu não apenas retorno o que foi perdido. Eu multiplico, eu restituo com abundância. Assim como fiz com Jó. Ele perdeu tudo, mas recebeu em dobro. Sua fidelidade foi provada e sua vitória foi celebrada. Eu faço o mesmo com você. O que se perdeu, eu restituo. E o que doeu, eu sararei. Você não vai terminar como começou. Vai terminar mais forte, mais cheio da minha presença, mais consciente do seu valor. Hoje, o céu se curva para liberar sobre você um novo tempo. Há uma atmosfera de milagre se movendo. Não é emocionalismo. É um romper espiritual. O que estava trancado será destravado. O que era impossível será natural. O que estava distante será trazido para perto. Porque eu não sou limitado por circunstâncias. Quando eu decido agir, até os elementos se curvam. E tudo ao seu redor começará a responder ao que estou fazendo agora. Fique atento. O milagre já começou a respirar. Você vai começar a enxergar sentido nas dores que antes pareciam vazias. Eu nunca desperdicei um sofrimento seu. Cada lágrima silenciosa regou um terreno que agora floresce. Mesmo quando ninguém via, eu via. E hoje, eu transformo esse chão árido em campo fértil. O que antes te feria, agora vai te fortalecer. Porque eu uso o que te machucou para gerar crescimento. E ao invés de ferida, você carrega a marca de vitória. Marca de alguém que foi sustentado por algo maior do que a dor. Eu conheço a saudade que mora no fundo da sua alma. Aquela ausência que te visita quando tudo parece em silêncio. Aquele nome que você não pronuncia sempre, mas que vive nos seus pensamentos. Há histórias que marcaram profundamente, e eu entendo o peso disso. Mas saiba, eu continuo sendo consolo para os que choram
e força para os que lembram. Não se sinta culpado por sentir. Eu te acolho até nas emoções que você tenta esconder, e mesmo no luto, eu ainda sou renovo. Tem áreas da sua vida que ainda parecem intactas, como se nada tivesse acontecido nelas. Você olha e pensa que ali não houve avanço, mas eu te digo, até no silêncio houve edificação. Às vezes o maior milagre é não desmoronar. E você não desmoronou. Ficou de pé quando tudo empurrava contra. Isso por si só já é um testemunho. E o que vem agora será evidência do quanto valeu a pena continuar. O que parecia estático vai se mover com rapidez. Porque quando eu decido, nada permanece como antes. Você está sendo preparado para ser resposta onde há desespero. Isso não é peso, é honra, porque o que você passou te capacitou a entender dores que outros não compreendem. Não se trata apenas de superação pessoal, mas de missão. Você não será lembrado pelo que sofreu, mas pelo que construiu a partir disso. Seu nome será lembrado como sinal de esperança, e sua presença será cura em lugares que ainda clamam por socorro. Eu vou te usar onde o caos parecia definitivo. Algumas coisas que você pediu pareciam demoradas demais. Chegou a pensar que havia sido esquecido, mas eu nunca esqueci. Apenas estava esperando o tempo certo, e esse tempo chegou. Agora tudo vai começar a se alinhar com rapidez. As conexões certas surgirão, as oportunidades virão com clareza, e o que antes era incerteza vai se tornar direção. Você será surpreendido pela agilidade com que eu movo o que está ao seu redor. Não haverá mais estagnação. Eu liberei movimento. Há uma paz nova invadindo seu interior. Você talvez nem consiga explicar, mas está sentindo. É como se um peso estivesse sendo retirado agora. Essa paz vem de mim. Ela não depende de circunstâncias externas. Ela é fruto da minha presença. E onde eu estou, a ansiedade perde espaço. Os pensamentos se aquietam. O coração desacelera. Essa paz será sua nova base. Não será momentânea, será permanente. Ela te acompanhará nos dias bons e também nos difíceis, porque é sobrenatural. O ambiente espiritual ao seu redor está sendo transformado. Eu estou limpando o que contaminava, quebrando o que bloqueava, silenciando o que te acusava. Há uma renovação acontecendo. Pessoas serão afastadas, outras se aproximarão. Mas tudo com um propósito. Você será rodeado por quem fortalece, e não por quem suga. Por quem ora, e não por quem critica. Isso é parte do meu cuidado. Eu te cercarei de proteção emocional e espiritual. Você não está desamparado. Eu continuo crendo que o impossível é real quando estou envolvido. Se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Essa palavra não é antiga demais para perder validade. Ela ainda se cumpre. Ainda hoje, eu movo montanhas. Ainda hoje, eu abro túmulos de esperança. Ainda hoje, eu levanto o que os outros já haviam desistido. E sobre você essa promessa se mantém firme. Crer não é fácil, mas é necessário. E se você continuar confiando, verá com os próprios olhos o que antes só imaginava. Você tem orado por sua família, e eu tenho escutado cada pedido. Eu conheço os detalhes que te preocupam, as conversas que te incomodam, os gestos que te ferem. Mas eu não trabalho apenas com quem ora. Eu também alcanço aqueles que você menciona nas suas orações. Eu visito, eu convenço, eu transformo. Haverá um tempo em que a sua casa será lugar de cura, não de conflito. Onde antes havia ruído, haverá oração. Onde havia medo, haverá fé. O milagre vai começar no lar. Existem promessas que estão maduras. Você orou, esperou, confiou, passou por provações. Agora chegou a hora de colher. Mas saiba, com a colheita virá também responsabilidade. Você precisará administrar bem o que eu estou colocando em suas mãos. Não se trata apenas de receber, mas de multiplicar, de compartilhar, de cuidar. Eu te confio mais porque vejo o quanto você foi fiel no pouco. E quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. É tempo de viver a abundância com sabedoria.
Você achou que não seria mais possível reconstruir certos laços. O tempo, as palavras e os gestos pareciam ter cortado de vez o vínculo. Mas eu sou especialista em reconciliação. Eu ainda uno corações. Eu ainda restauro o que foi quebrado. Prepare-se para reencontros marcados por lágrimas sinceras, abraços inesperados e perdões liberadores. Eu estou trabalhando em corações além do seu. E quando menos esperar, aquele elo perdido será restaurado com honra, respeito e maturidade. O cansaço que te abate nos últimos dias não é físico apenas. É espiritual, e eu estou renovando suas forças agora. Você não foi criado para viver exausto, arrastando os dias. Há vigor novo chegando, há renovo na alma, há ânimo voltando. E com esse novo fôlego, você será capaz de fazer o que antes evitava: retomar projetos, reacender sonhos, reorganizar sua rotina. Eu não te chamei para sobreviver, mas para viver com plenitude. E essa vida plena começa com um sopro do meu espírito. Eu estou virando páginas que você hesitou em deixar para trás. Histórias que já se esgotaram, mas que por costume você ainda carrega. Chegou a hora de virar a página, de reconhecer que não há mais nada ali para acrescentar. E eu estou com você nesse novo capítulo. Será melhor, mais leve, mais verdadeiro. Não tenha medo de recomeçar. Quando eu guio, até os caminhos desconhecidos se tornam seguros. Eu não vou soltar sua mão. Você vai seguir e descobrir que o novo também pode ser doce. Algumas dores foram tão constantes que viraram parte do seu cotidiano. Mas eu não te criei para conviver com a dor, e sim para vencer com cura. Eu vou tratar essa raiz. Vou expor o que ainda não foi curado para então sarar completamente. Você vai respirar diferente. Vai acordar diferente. Porque quando a dor sai, o espaço que sobra é preenchido com alegria genuína. E essa alegria não depende de bens, nem de pessoas, nem de elogios. Ela vem direto do céu e transborda sem esforço. O tempo que você passou esperando não foi desperdício. Ele foi usado por mim como preparo. Eu te amadureci, te ensinei a observar, a silenciar, a reagir com equilíbrio. E agora, você está pronto. A espera termina quando o coração aprende o que precisava. E o seu aprendeu. Agora é o tempo de mover-se, de avançar, de receber. E não será por mérito, mas por graça. Porque eu sou bom. E a minha bondade não se limita ao que você faz, mas ao que eu sou. E eu sou amor constante. Eu sei que você esperava um sinal. Algo que confirmasse que ainda vale a pena. Então aqui está. Esta palavra não chegou até você por acaso. Ela é prova de que eu ainda falo, ainda direciono, ainda cuido. E se cuido até da forma como você se sente agora, é porque não desisti. Você ainda faz parte do meu plano. E por mais difícil que pareça, você vai superar essa fase. Vai olhar para trás e reconhecer: aquilo que doeu foi exatamente o que me empurrou para o meu destino. A insegurança te faz repensar até o que já foi confirmado por mim. Você analisa demais, questiona se é realmente capaz, se está pronto. Mas eu te conheço mais do que você mesmo. E se eu estou te conduzindo, é porque está no ponto certo. Não se sabote. Não diminua o que eu estou fazendo. Eu não erro em quem escolho. Você é parte de algo maior. Algo que vai impactar mais do que imagina. E mesmo com medo, continue. O avanço não depende da ausência de medo, mas da presença da fé. Você ainda está debaixo da minha promessa, mesmo quando tudo parece se mover na direção contrária. O tempo que passou não anulou o que declarei sobre você. Eu não sou limitado por calendários, nem desmotivado por atrasos. Aquilo que eu liberei continua ativo, esperando o momento certo para se manifestar. E esse momento está se aproximando. O que você sente como fim é, na verdade, um ponto de virada. Eu não estou atrasado. Estou te posicionando no lugar exato onde o milagre te encontrará. Seu nome está envolvido em um mover tão maior que você ainda não consegue imaginar a dimensão.
O que começou no invisível está prestes a se tornar realidade. Eu não coloquei você nesse tempo por acaso. As pessoas ao seu redor, os desafios enfrentados, as esperas suportadas, tudo foi construído com intencionalidade. Eu sou Deus de detalhes. Nenhum instante da sua jornada foi desperdiçado. E agora, cada passo começa a fazer sentido. Você foi treinado enquanto achava que estava sendo esquecido. Seus pensamentos foram pressionados por dúvidas. E por vezes você se sentiu pequeno demais para viver o que eu prometi. Mas você esquece que eu sou especialista em usar o improvável. Eu escolhi Davi entre os esquecidos. Levantei Gideão escondido no lagar. Abri o mar para um povo sem saída. Não se trata da sua força, mas da minha palavra. E quando eu falo, o impossível se dobra. Você está prestes a viver aquilo que muitos disseram que não era mais possível. Eu farei. Há pessoas que tentaram te diminuir para caberem na sua grandeza. Te fizeram acreditar que você precisava recuar, se esconder, se silenciar. Mas eu não te fiz para ficar nas sombras do medo alheio. Você nasceu para carregar luz. E agora, eu mesmo estou te chamando para a frente. Vai chegar o momento em que sua voz será ouvida por quem sempre ignorou. Não para provar algo, mas para cumprir propósito. Sua presença vai incomodar ambientes acostumados com a mediocridade. E isso é parte do plano. O cansaço emocional que você carrega não passou despercebido. Eu vejo o quanto você tenta manter tudo em equilíbrio. Lida com cobranças, com a responsabilidade de estar bem por todos, com o peso de cuidar e proteger. Mas quem cuida de você? Eu. Eu sou aquele que renova seu ânimo sem precisar de palavras, que invade seu espaço com consolo, sem pedir licença. Hoje, você não precisa dar conta de tudo. Só precisa descansar em mim. Eu não te chamei para carregar o mundo. Eu te chamei para confiar. Você se lembra da mulher encurvada? Anos e anos sem conseguir se endireitar, olhada de cima por todos. Até que eu a vi. Eu parei tudo, interrompi o culto, quebrei o protocolo e a chamei. Foi no meio de muitos, mas foi pessoal. Com você, será assim também. Não importa há quanto tempo isso pesa em suas costas. Não importa quantos já te julgaram. Eu vou te endireitar. E ninguém vai poder dizer que foi outro. Eu vou te levantar diante dos que aprenderam a te ver curvado. Será notório. Eu ouço seu coração clamar por aqueles que você ama. Há nomes que você repete todos os dias na sua oração, e ainda que pareça que nada muda, algo já começou. Eu estou trabalhando em corações que resistem. Estou quebrando cadeias invisíveis, derrubando argumentos mentais. O que parecia inacessível será tocado, e você verá com os próprios olhos a libertação. Vai vir como uma brisa, não como tempestade, mas será transformador. Eu alcanço onde você não consegue. E eu estou indo até lá agora. Talvez você ache que perdeu tempo tentando ser ouvido, tentando fazer os outros enxergarem seu valor, sua entrega, sua verdade. Mas eu quero que você entenda. Quando eu te aprovo, você não precisa de aplausos. Quando eu te levanto, ninguém pode derrubar. Sua identidade não está no que dizem, mas no que eu vejo. E eu vejo um coração sincero, ainda que ferido. Um espírito ensinável, ainda que cansado. Eu vejo além da aparência. E o que eu vejo é precioso demais para ser ignorado. Algumas promessas só se cumprem depois de provas silenciosas. Porque é no silêncio que eu moldo o caráter. Extraio vaidade. Ensino dependência. Você passou por dias em que tudo o que restava era a fé. E ela não falhou. Ainda que frágil, ela te sustentou. Agora, você está pronto. O tempo de prova está sendo encerrado. E um tempo de cumprimento está sendo inaugurado. Você vai olhar e perceber que nada foi em vão. Cada renúncia, cada espera, cada lágrima contida, tudo cooperou para o bem maior. Eu acredito no poder que ainda existe dentro de você. Mesmo quando você não acredita mais. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Salmos 37:4. Deliciar-se em mim é mais do que orar. É confiar mesmo sem respostas.
é andar mesmo sem mapa. É descansar mesmo sem saber como. Você tem feito isso, e agora é a hora de receber. O que você não pôde construir sozinho, eu estou trazendo pronto. E será tão detalhado, tão certeiro, que você saberá. Foi Deus. Há lares que estão sendo visitados enquanto você escuta. Eu estou entrando em ambientes carregados. Estou removendo o que causa divisão, quebrando ciclos de palavras duras, desconfiança, frieza. A sua casa não será cenário de guerra, mas de paz. Eu estou levantando um novo alicerce sobre o amor. O respeito que se perdeu vai ser restaurado. O diálogo vai retornar. E o amor, que parecia apagado, vai reacender. Porque onde meu nome é honrado, ali há libertação, cura e renovo. Você não vai repetir a história que te feriu. Eu sei que há medos escondidos, traumas silenciosos, temores de repetir erros. Mas eu estou cortando isso pela raiz. Você vai viver diferente. Vai criar novas memórias. E onde houve dor, haverá risos sinceros. As falhas do passado não definem o seu futuro. E o que te marcou negativamente agora servirá de guia para não se perder novamente. Eu estou reescrevendo sua história com cuidado, tecendo uma nova linhagem de bênçãos a partir de hoje. Algumas portas foram fechadas com força e deixaram você sem entender o motivo. Mas o que você chama de frustração, eu chamo de proteção. Aquilo que não se abriu te livrou de muito mais do que imagina. Eu vi conversas que você não ouviu. Eu conheci intenções que estavam mascaradas. E por isso, eu fechei. Não porque não te amo, mas porque te amo demais para te deixar entrar em lugares que matariam seu brilho. Confie em mim, mesmo quando não compreende. Eu vejo o que você não vê. Eu sou o mesmo que entrou na casa de Marta e Maria, que chorou diante do túmulo de Lázaro, que sentiu a dor delas como se fosse minha, e mesmo depois de 4 dias, trouxe vida onde todos já haviam desistido. O que isso te ensina? Que não há atraso para mim. O que você já considerou morto, eu ainda posso levantar. Mesmo que a situação tenha cheiro de fim, eu ainda posso fazer viver. Não perca a fé no meio da espera. Ainda estou no controle, e nada terminou sem minha permissão. Você está recebendo agora uma resposta que não veio com barulho, mas com paz. A resposta não será uma explosão de acontecimentos, mas um reposicionar interno. Uma convicção que cresce de dentro para fora. Você vai começar a perceber isso nos próximos dias. O que antes gerava dúvida, agora traz clareza. O que antes era instável, agora se firma. Essa mudança vem porque eu estou alinhando você com o que já preparei. E quando tudo se encaixa por dentro, o que está fora começa a responder. Eu vejo a força que você esconde. Muitos te veem frágil, mas eu conheço o que há por trás do cansaço. Você tem resistido a mais do que imagina. E mesmo sem reconhecimento, continuou. Isso é nobreza. E eu recompenso a nobreza do coração. Vou honrar sua constância. Vou devolver sua energia. E o que antes te esgotava, agora será superado com leveza. Porque quando a força vem de mim, não pesa. Ela flui. E você vai sentir esse fluir. Será diferente. Será novo. Será paz em movimento. Você está prestes a ver pessoas que te desprezaram pedirem conselhos. Aqueles que não valorizaram suas palavras virão atrás da sua sabedoria. Não para te exaltar, mas para reconhecer a diferença que minha presença fez em você. Porque eu sou o Deus que exalta no tempo certo. E o tempo certo está se formando. Você será referência não por aparência, mas por essência. E o que for construído agora não será abalado. Porque quem edifica com base em mim, permanece em qualquer tempestade. Você já percebeu que alguns ciclos se encerraram, mas ainda falta coragem para desapegar. O medo de não saber o que vem depois te prende. Mas eu afirmo, o que te espera do outro lado da obediência é maior que tudo o que você já viveu. Não se acomode em cenários que eu já te chamei para deixar. Eu não quero te ver sobrevivendo em ambientes pequenos. Eu quero te ver crescendo em lugares que expandem o seu espírito.
E essa transição está começando agora. Confie no processo. A esperança que você pensou que havia perdido ainda pulsa em você. Ela está viva, mesmo que frágil. Eu estou reavivando isso, não com palavras vazias, mas com fatos. Você começará a ver respostas em áreas que estavam estagnadas. Coisas simples que, juntas, formarão um grande testemunho. Eu sou Deus de começos discretos, mas o final será glorioso. Não despreze o início das mudanças. Elas são sinais de que o céu ainda está envolvido na sua história. E nada foi esquecido. Eu não trabalho com quantidade, mas com intensidade. Às vezes, uma única palavra minha muda toda uma realidade. E hoje, eu declaro: é tempo de cura. É tempo de restituição. Tudo aquilo que foi tomado de forma injusta será devolvido com honra. O que tentaram apagar em você, eu estou reacendendo. Não pelas mãos de homens, mas pelo sopro do meu espírito. Você não viverá mais com medo de perdas. Agora, viverá com a certeza de que eu sustento o que coloco em suas mãos. Eu me alegro quando vejo sua disposição em continuar mesmo sem aplausos. Sua constância tem poder. A fidelidade nos dias comuns revela a profundidade da sua fé. E eu valorizo cada passo dado em silêncio. Hoje, quero que saiba, nada do que você faz passa despercebido. Nenhum gesto de amor, nenhuma escolha de fé, nenhuma palavra de vida dita aos outros. Eu recolho cada uma como perfume suave. E no tempo certo, tudo isso se transforma em resposta, em colheita, em honra. A batalha que você enfrenta na mente é real. Os pensamentos que tentam te desestabilizar não vêm de mim. Eu sou paz. E onde eu estou, não há confusão. Por isso, renove sua mente com minha palavra. Alimente sua alma com verdade. Você não é o que sente nos dias ruins. Você é fruto do que eu plantei com carinho. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Essa renovação começa agora, comigo, dentro de você. Eu sei o quanto você tentou controlar o tempo. Quis acelerar, resolver, concluir antes da hora. Mas tudo tem seu ritmo. E quando você me entrega o relógio da alma, o tempo começa a fluir sem peso. Eu não me atraso. E também não antecipo. Eu ajo na hora exata. Quando tudo está alinhado para que a bênção não seja apenas recebida, mas sustentada. E você está entrando nesse tempo de maturidade, de clareza, de conquistas que permanecem. Confie. O meu tempo é perfeito. Há um mover suave acontecendo dentro de você agora. Talvez não tenha nome, mas tem presença. É como se algo estivesse sendo destravado sem esforço. Isso é o toque do Espírito. Quando eu toco, não há resistência que permaneça. Os bloqueios caem. As dúvidas se dissolvem. Os medos perdem força. E o que parecia complexo se torna simples. Continue nesse lugar de rendição, de escuta, de sensibilidade, porque é aí que os maiores milagres acontecem. Quando o coração está disponível, você ainda vai se surpreender com quem eu trarei ao seu caminho. Pessoas que carregarão respostas, parcerias, palavras certeiras. Elas não virão por acaso, mas como cumprimento de promessas. Você não caminhará só. Eu estou preparando encontros que marcarão sua jornada. Alianças que não serão por interesse, mas por propósito. E quando isso acontecer, você entenderá que eu sempre estive construindo algo maior. E o que parecia desconexo agora começa a se encaixar com perfeição. Há lugares dentro de você que só eu conheço. Feridas profundas, pensamentos que nunca foram ditos. Desejos que você até tentou esconder. Mas eu conheço tudo. E ainda assim, continuo aqui. Com amor constante, com graça abundante. Você não precisa esconder o que sente. Pode me entregar até o que não sabe explicar. Eu sou o Deus que entende o indizível. E hoje, acolho sua alma por inteiro. Não por partes. Não pelo que você mostra, mas pelo que você realmente é. Você já teve medo de recomeçar porque achou que estava velho demais, cansado demais, longe demais. Mas eu te digo, você está no ponto exato.
Eu não olho para a idade, mas para a disposição do coração. Moisés começou aos 80. Abraão foi pai na velhice. Eu não me limito pelas fases da vida. Eu as uso. E agora, quero usar você exatamente como está. Com tudo o que já viveu, com tudo o que aprendeu, com tudo o que resistiu. Porque sua história ainda carrega promessas vivas. Você não precisa entender tudo agora. Há revelações que só chegam depois que a tempestade passa. E é justamente na confusão do presente que os maiores milagres são formados. Enquanto você tenta decifrar os porquês, eu te convido a descansar nos meus planos. Porque mesmo sem lógica aparente, há um destino sendo traçado. Cada passo está sendo calculado. E o que parece incerteza é, na verdade, a preparação de um cenário onde a minha glória será revelada da maneira mais pura, em momentos onde tudo parece indefinido. Eu sou a certeza que permanece. Você já tentou tantas alternativas, já buscou respostas em muitos lugares, mas agora percebe que nada sustenta como a minha presença. E é nesse vazio que você sente por fora que a plenitude nasce por dentro. Eu não vim te oferecer explicações, vim te dar direção. Porque o que está prestes a acontecer em sua vida exigirá confiança total. E eu te darei cada passo no tempo exato, com o cuidado que você precisa. Tem bênçãos que chegam sem alarde, mas quando se manifestam, mudam tudo. É isso que estou trazendo sobre você. Um mover silencioso, porém irresistível. Uma mudança que começa sutilmente, mas que logo tomará forma diante de todos. Você não precisará provar nada. A própria vida será a evidência de que eu intervi. Estou soprando sobre áreas que estavam secas há anos, e tudo que parecia esquecido está ganhando forma, cor, movimento. A promessa não morreu. Ela apenas amadureceu. Aqueles que desacreditaram não foram removidos à toa. Eu afastei porque o que estou fazendo não é para qualquer um entender. Há vitórias que só fazem sentido para quem viveu o vale. E você caminhou por vales que muitos não suportariam. Por isso agora é tempo de exaltação. Não uma exaltação pública, mas espiritual. Um lugar onde sua alma respira, onde a dignidade retorna, onde a fé se torna tangível. Você vai entender que ser promovido por mim é diferente de ser exaltado pelos homens. Em cada oração que você fez com voz embargada, eu estive presente. E mesmo quando o cansaço roubou sua vontade de orar, meu espírito intercedeu por você. Eu nunca exigi que você fosse forte o tempo todo. Pedi apenas que permanecesse. E você permaneceu. Isso tocou o céu. Hoje eu declaro: o que parecia adiado começa a ser antecipado. Estou acelerando o que havia sido travado. Não porque você gritou, mas porque você não desistiu. E quem não desiste, testemunha o sobrenatural. Eu já desenhei o próximo cenário da sua vida, com cores de paz, linhas de propósito e detalhes que só eu poderia imaginar. Você pediu por coisas específicas, mas eu preparei muito além. Porque eu não dou apenas o necessário, eu derramo com abundância. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Eu sou esse Deus, e você está prestes a viver algo que não se explica, apenas se sente. Vai além do planejado. A justiça que você tanto clama não será ignorada. Eu ouvi o que disseram sobre você, eu vi o que tentaram fazer, mas eu não permiti que a injustiça prevalecesse. O tempo da colheita da verdade chegou. Aquilo que foi distorcido será corrigido, o que foi roubado será devolvido. E não será você que terá que se defender. Eu serei sua defesa. Sua integridade será notada. E o que antes te causava vergonha agora será motivo de honra, porque eu restauro não só reputações, eu restauro destinos. Você nunca esteve à margem da minha atenção. Mesmo nos dias em que se sentia invisível, eu estava ali. Nunca me distraí com o mundo a ponto de esquecer você. Na verdade, foram nesses dias que mais me aproximei. Eu segurei firme quando suas forças vacilaram. E hoje, quero que saiba, sua caminhada não será em vão.
Estou prestes a surpreender você com uma resposta inesperada. Ela não virá de onde você espera, mas de onde você jamais imaginaria. Porque eu sou o Deus das viradas. Eu reconheço cada escolha que você fez por amor a mim. Você poderia ter seguido outros caminhos. Poderia ter se vingado. Poderia ter revidado. Mas escolheu perdoar. Escolheu recuar para não ferir. Escolheu silenciar quando tinha razão. Essas decisões ocultas são grandes diante de mim. E agora, estou liberando algo sobre sua vida como recompensa. Não porque você exigiu, mas porque você amou quando era mais difícil. O amor que você ofereceu volta para você em forma de milagre. As noites que pareciam eternas estão chegando ao fim. A aurora que você tanto espera já pode ser sentida. Um novo dia se aproxima, não apenas no relógio, mas na alma. A claridade da esperança está invadindo o espaço onde antes habitava a angústia. Você não está saindo da escuridão com os mesmos olhos. Está saindo mais sensível, mais forte, mais profundo. Porque é nos porões da alma que eu construo os pilares da fé. E sua fé agora é alicerce para o novo tempo que eu estou ativando. Há dons em você que foram esquecidos. Coisas que já fizeram seus olhos brilharem, mas que foram sufocadas pelas exigências do cotidiano. Hoje, eu venho te lembrar. Eu ainda quero usar isso. Ainda é válido. Ainda tem lugar no plano. O que você pensou que era só do passado, eu vou trazer de volta com força, com visão, com propósito. Você não será conhecido apenas por resistir, mas por transformar o ambiente onde estiver. A criatividade que eu te dei não morreu, apenas adormeceu. Eu já comecei a mexer no que você não ousava mais tocar. Aquelas áreas da vida onde você dizia: aqui já não tem mais jeito. Pois é aí mesmo que vou agir, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você pensa que chegou ao fim, eu vejo o início. E esse início será diferente de tudo. Não vai repetir dores, nem carregar traumas antigos. Vai ser limpo, leve, repleto de paz. Você vai entender que quando sou eu que restauro, não sobra nada quebrado, nada incompleto. As vozes do passado tentaram te aprisionar em rótulos que não te pertencem. Mas hoje eu corto esse ciclo. Você não é o que te chamaram. Você é o que eu formei com minhas próprias mãos. E a partir de agora, novos nomes serão escritos sobre você. Curado, liberto, restaurado, honrado. Onde antes havia vergonha, haverá honra dobrada. Eu vou te posicionar em lugares onde você antes era ignorado. E quem te viu passando pelo deserto, agora verá a mesa posta diante dos seus olhos. Você aprenderá a descansar sem culpa. Não vai mais sentir que precisa estar em movimento para merecer o que está por vir. Vai aprender que há poder no repouso, que há direção no silêncio, que há glória em apenas estar na minha presença. E ali, em paz, coisas começarão a acontecer sem o seu esforço. Porque eu não trabalho com ansiedade. Eu trabalho com propósito. E quando você confiar, até o que era pesado se tornará leve. E o que parecia impossível se tornará natural. Eu tenho visto as tentativas de recomeço que você já fez. Algumas com fé, outras com medo. Mas saiba, nenhum dos seus passos foi ignorado. Cada tentativa foi anotada. E hoje, eu estou somando tudo isso para liberar um recomeço com respaldo do céu. Não será mais tentativa. Será realização. Eu estou tirando o quase da sua vida. O por pouco. O não deu certo. Agora vai acontecer. Vai fluir. Porque chegou o tempo em que o que você planta começa a frutificar diante dos seus olhos. O desânimo que tenta te atingir nas últimas semanas não veio do nada. Há um ambiente espiritual tentando te fazer parar. Mas hoje, eu corto isso pela raiz. Eu trago lucidez à sua mente. Eu trago vigor ao seu corpo. Eu trago fé nova ao seu interior. Você vai perceber que algo mudou. Vai acordar diferente. Vai respirar mais fundo. Vai orar com mais sede. Vai enxergar com mais clareza. Porque eu estou reerguendo você de dentro para fora. E o mundo espiritual
está se alinhando com isso agora. Eu confio no que estou construindo em você. Nem sempre você entende os processos, mas ainda assim, eu continuo investindo, moldando, guiando, porque vejo o que ninguém vê. A beleza que estou formando em sua história não pode ser medida pelos olhos naturais. Ela é eterna. E mesmo que poucos valorizem agora, chegará o momento em que o que você carrega será procurado por muitos. Sua dor se tornará palavra. Sua jornada, direção. Sua vida, sinal de que ainda vale a pena crer.